E aí, galera, eu sou a Bia. Olá, eu sou o Gessé, estamos aqui. Batendo um papo, falando de Cristo. E de várias bagulhas. De várias tretas. Primeiro podcast? Oficialmente. Oficialmente. Já dando start aí nessa temporada nova que Deus colocou no nosso coração. E vamos aí, deixar fluir, né? Muito legal, muito legal. Teve uma live esses dias, você com a Rebeca, assim, teve muitos assuntos interessantes, né, sobre... que introduziram um pouco desse novo tempo já, assim, né? Então, tô feliz de a gente poder estar vendo tudo isso, de a cristandade de alguma forma tá participando desse processo, né? Acho que é válido, então, já que é o primeiro, você contar um pouco da cristandade, eu conto um pouco do Quebrando o Palco. Legal. E como isso convergiu agora nesse novo tempo. Legal demais. Bom, a cristandade é uma missão com pessoas de diversos lugares do país e de diversas denominações diferentes, diversas igrejas diferentes, que existe desde 2017. E desde 2017 tem despertado cristãos para viverem a grande comissão, ou seja, esse chamado de Jesus para que nós possamos compartilhar o amor, para que nós possamos restaurar o mundo, salvar o mundo, tornar novas todas as coisas, né? E entendendo justamente esse propósito de que cada cristão ou é um missionário ou é um campo missionário, né? Então, no sentido de despertar a igreja e de unificar o corpo de Cristo para evangelizar, para ganhar o mundo. E é isso, desde então temos desenvolvido muitos projetos aí, muitos projetos mesmo, assim, acho que nem dá tempo, assim, da gente falar de tudo, né? Vão ter que ter outros episódios mesmo pra gente conversar sobre tudo, mas tem sido uma temporada de muita graça, muitas pessoas sendo despertadas, muitas pessoas entendendo o propósito, entendendo o chamado, muitas pessoas sendo salvas, sendo transformadas, curadas nesse tempo também. E nesse novo ano, né, agora fazem 8 anos, agora é exatamente esse mês, fazem 8 anos de cristandade. Sério? Então, inaugurando, né, essa nova temporada, essa nova estação também. Deus tem coisas novas por vir aí, que eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho, inclusive, até sobre elas. E como que isso surgiu no seu coração? Acho que eu nunca te perguntei isso, né? É mesmo? Como que foi, tipo assim, cristandade? Como que isso apareceu pra você? Cristandade apareceu quando eu voltei de um projeto missionário, né? Então, quando eu fui para missões, larguei meu emprego, fui para o campo missionário, fui... E você já era pastor desde quando? Não? Nessa época eu não era pastor. Ah, não? Não. Nossa, eu também não fui sabia. ser ordenado ao pastorado em 2022. Não sabia? Muito tempo depois, assim. Mas já desde 2017 cuidando, né, de pessoas e tal. Eu fui para o campo missionário em 2016, meio de 2016, fui para vários projetos missionários, um deles é Jocum lá, fui para um treinamento missionário lá, intensivo, morar na base mesmo, servir o sertão do Nordeste ali. E aí, quando eu voltei, a gente volta do campo missionário, né, de uma escola de missões, geralmente tem uma coisa, quem é missionário vai entender isso, se a pessoa é missionária e está ouvindo aqui, está assistindo, vai entender isso, que é a depressão pós-missão. Né? Então a pessoa volta daquela dinâmica toda de fluida ali de missões, volta e a cidade, a igreja, e está tudo vivendo no seu ritmo normal. E a pessoa está num outro ritmo, acelerado, maluco, e aí essa depressão pós-missão. Ou a pessoa vai tomar uma atitude de implementar uma coisa nova e gerar um projeto, plantar uma igreja, fazer uma missão ou continuar em missões, né? Ou a pessoa se esfria na fé muitas vezes e abandona até. Muitas pessoas que voltam de missões e que, sabe, não conseguem lidar com aquela dinâmica da igreja local muitas vezes e isso é um choque que a gente, inclusive, tem preparado, né, as pessoas para, quando voltam de algum projeto missionário, elas continuarem na sociedade, digamos assim, na dinâmica comum e conseguirem participar dessa dinâmica comum sem perder o fogo
que foi aceso, né? Naquele momento do projeto missionário, né? Certo. Porque o projeto missionário não é a missão, é parte da missão. Certo. É parte de um processo de entender quem você é. E eu, mesmo tendo crescido, não tinha entendido quem que eu era até eu participar e até eu ir para o campo missionário mesmo, né? E entender que, embora eu soubesse de tudo, eu não era nada. Embora eu tivesse crescido em lar cristão, em família pastoral, eu não, ao mesmo tempo não entendia nada, né? E aí eu fui colocado como líder de evangelismo da minha igreja local, na época, a Nazareno, né? E o projeto, o Ministério de Evangelismo da igreja era eu, né? Não tinha mais ninguém, assim. Projeto solo. Exato, projeto solo. E aí, como eu conhecia alguns amigos de outras igrejas, a gente falou, pô, vamos evangelizar junto, né? Tinham outros amigos que também eram eles mesmos os ministérios de evangelismo da igreja deles. A gente unificou todo mundo e formou a Cristandade em Santa Bárbara do Oeste, em maio de 2017. A gente começou a fazer evangelismos lá e tal. E aí abriu um formulário para inscrições, né? As pessoas que quisessem participar se inscrevessem. Aí, curiosamente, começou a surgir um monte de inscrição de outras cidades, de outros estados. E a gente ficou sem saber o que fazer, né, naquele momento. E aí foi para perguntar ao Senhor, né? Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça, né, com isso? E naquele momento a gente entendeu que era, então, para iniciar ações em outros lugares, em outros estados, em outras cidades. E aí foi começando foi indo, né? Como diria o Galvão Bueno. E foi-se embora. Foi-se embora. Que legal, cara. Eu não sabia dessa história. Foi assim que tudo foi começando, né? A minha ordenação pastoral foi acontecer muito tempo depois disso. Né? Em 2022 foi o reconhecimento, né, mesmo. Mas eu já vim exercendo trabalho pastoral desde 2019, pelo menos, né? Então, minha ordenação foi posterior ao exercício em si. Né? E o que você tem aprendido mais, assim, nesse processo? Eu acho que uma das coisas deve ser essa confiança, né, em Deus, assim, de, tipo, dependência total, né? Tipo, e aí, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Que é o que você falou. Sim. Assim, qual é o maior aprendizado disso tudo? O que você diria para as pessoas, assim, sobre a jornada delas para isso que você falou? Tipo, todo mundo é missionário. E isso era uma questão que agora você, tipo, me clareou, né? Porque eu falei assim, a gente cresce com essa visão de que o missionário é o que vai lá pro sertão, é o que vai lá para Angola, é o que vai para África, isso, que vai fazer e não ter recurso nenhum e depender totalmente de outras pessoas e às vezes, né? E é essa visão que a gente tem, às vezes meio cristalizada, limitada do que é missionário. E você trouxe logo no começo, todos somos. Ou missionários ou é um campo missionário. Ou é um campo missionário, né? Isso você vê que é meramente uma questão de compreensão do seu momento. Muitas pessoas seguiram Jesus no ministério dele, mas nem todas se tornaram discípulos. E dos que se tornaram discípulos, nem todos se tornaram apóstolos, né? Nem todos foram enviados. Por quê isso acontece? Por que 500 pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado, mas só 120 estavam orando em Atos 1, quando o Espírito Santo desce? Né? Em Atos 2 ali, haviam 120 pessoas aproximadamente. Por que é essa diferença? Porque existe uma diferença da compreensão mesmo, do que se deve fazer com essa informação. Tá, eu sou salvo, e agora? Aí a maioria das informações que a gente recebe é que agora que eu sou salvo, eu preciso me encapsular aqui dentro da igreja e esperar Jesus voltar. É o evangelho espaçonave, né? Jesus Cristo vai voltar para me abduzir daqui, então eu tenho que ficar esperando a espaçonave, né? E aí algumas igrejas já até são meio que na forma da espaçonave mesmo. Ai, velho. Tá um momento que rir pra não rolar chorar, uma né? identificação, né? Quando Jesus vier abduzir, Já acopla já e acopla, vai direto. na Nossa, espaçonave de Deus. E isso vem muito a partir dessa lógica do medo do controle, né? Sim. Porque essa lógica de, tipo, eu vou esperar... É como se a salvação fosse só sobre você. Ok, a salvação é individual, sim. Mas é como se você não precisasse fazer mais nada. É só ficar mesmo ali, tipo...
numa lógica de lutar contra o pecado, uma vida inteira, tipo, estando ali na igreja para lutar contra o seu pecado, e fica nisso, isso meio que é paralisante, né? É porque a atitude de lutar contra o pecado, ela é um processo que depende até mais do Espírito Santo do que da gente, porque a gente não tem a ferramenta para fugir das tentações e das dificuldades que a gente enfrenta. A gente não tem. Se a gente tivesse, para que a gente precisava de Deus? Entendeu? Se a gente tivesse como, por esforço próprio, se tornar uma pessoa mais paciente, mais benigna, mais mansa, entendeu? Tudo aquilo que está na lista de Gálatas 5, 22 e 23. Amar as pessoas que nos odeiam. Putz, olha a gente isso. Não tem nada disso naturalmente. Não. Então é uma obra que... E o mundo não estimula isso, muito pelo contrário. Pois é. Então, a única coisa que nos resta é identificar, reconhecer diante de Deus essa imperfeição que a gente nossa dependência, né? Para que através desse reconhecimento o Espírito Santo possa ter acesso para fazer alguma coisa ali. Quando a gente não se torna vulnerável para o Senhor e não acontece nada. Sim, e eu acho que nesse momento mesmo que eu estou vivendo, esse entendimento, esse novo nível de consciência, dessa dependência mesmo de que nós estamos debaixo de uma autoridade maior e que a gente precisa se sujeitar a isso e que sem isso, né, o que é o maior pecado da humanidade? É querer viver independente do seu Criador, não é? É querer viver ser o seu próprio Deus. Ser o seu próprio Deus. A queda do homem, o pecado, entrou no mundo a partir disso, certo? Sim. Se eu estiver falando besteira. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. E assim, pra mim agora isso tá tão claro, assim, de tipo... Óbvio que a gente vai sofrer as tentações, vai ter os nossos defeitos de caráter, as nossas compulsões, os nossos vícios, as nossas sombras, né? Aquilo que nos domina muitas vezes, porque a gente é carnal, a gente é natureza humana e pecaminosa. Mas hoje em dia eu tô com essa consciência, tipo, beleza, mas se eu me conecto à fonte, tipo assim, nessa total dependência de eu sei pra onde voltar quando essas coisas começarem a gritar dentro de mim, é como um carregador de celular mesmo. Eu preciso carregar essa bateria o tempo inteiro, senão eu sou descarregado. O mundo me drena precisa completamente. Precisa estar conectado com essa realidade, né? Com essa realidade espiritual, que a gente não é daqui, que a gente é de um Deus que nos criou a imagem e semelhança. O C.S. Lewis tem uma frase, eu acho que ela é resumida, né, no livro Cristianismo por Simples. Ele tem... Eu aprendi essa frase por causa de uma música, na verdade, da Brooke Fraser. Mas se eu encontro em mim anseios que eu não consigo preencher com as coisas desse mundo, isso significa que eu não sou daqui, que eu não fui feito para ficar aqui, né? E a gente tem um vazio existencial, né? Que... alguns teólogos chamam isso de sensus divinitatis. Sensus de quê? Sensus divinitatis, latim, eu acredito. E é uma frase que literalmente parece que existe um tipo de lacuna na gente que nada pode preencher, somente a presença eterna de Deus, né? E aí é um tipo de senso divino mesmo, é um tipo de... É o que talvez muitos vão chamar de um sexto sentido ou uma intuição, que ao mesmo tempo parte desse vazio, parte desse lugar, né? E que aí, óbvio, o existencialismo e a filosofia vão tentar dar respostas para isso, mas que no fim das contas não são suficientes, né? Então veja, o Jean-Paul Sartre, um dos filósofos, vai falar sobre as experiências de autovalidação, né? Então você se valida através daquilo que você sente, daquilo que você experiencia. Então, se você sentir uma forte emoção, essa forte emoção que valida e que traz a convicção da sua existência, seja ela qual for, boa ou ruim. E aí que vem esse princípio de siga seu coração. Porque por aí vai. Ele é a fonte, né? Meio que disso aí mesmo, meio que disso aí. Mas existe um grande perigo nisso aí, né? É o perigo do Éden, é o perigo da queda. O perigo da queda é justamente o de, através de uma autonomia do ser, você se encontrar com um Deus que é incompleto, que é você mesmo. Um Deus que é limitado, que é você mesmo. E aí se você se torna dono de si, Deus de si,
Você não tem ferramentas para, em última análise, salvar você mesmo. Entendeu? Dos seus problemas, salvar você de suas dívidas, salvar você das feridas que você abre em outras pessoas, das suas próprias feridas que você tem ao lidar com as situações. E aí, o que você faz? Se você é Deus de si mesmo, se você é dono de si mesmo, você não consegue transcender, né? E aí eu acho que está o grande segredo da busca espiritual. Busca espiritual, e Lewis inclusive diz isso no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que ninguém que está na busca espiritual está tentando errar. Então, alguns estão mais próximos do que outros, né, da verdade. Mas ninguém está tentando errar. Então, mas aí existe um outro problema. As pessoas, por vezes, na busca espiritual, passam a ter uma forte convicção de que elas estão certas, que se baseia somente na própria vontade. E aí, outros E eu problemas, já passei né? por essa fase, viu? Eu não sei, acho que a grande maioria, né, das pessoas que já passou por essa fase, né? Talvez todos nós passamos. Todos nós, né? Existem algumas situações que eu acredito até que ela está num delírio coletivo mesmo. Assim, né? Gente, hoje em dia eu vejo muito isso, assim. E a gente, é isso, a gente não se conecta à fonte verdadeira, que é uma pessoa que está viva, né? Sim. Porque a boa notícia é essa, cara, de que Jesus ressuscitou e ele está vivo e nos deixou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então, a gente não é Deus, mas a gente tem o Espírito Santo para nos guiar, né? E é isso, cara, assim, se a gente não está conectado com essa verdade, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, se a gente não está conectado com essa verdade, é muito fácil a gente se deslumbrar com outras narrativas, né? Ainda mais as coisas hoje em dia, tipo assim, é tanta informação, é tanto estímulo, é muita loucura, né? Percebe que, na verdade, o tempo que a gente está vivendo é um tempo onde todo mundo tem acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, é o tempo que as pessoas menos aprendem algo. É o tempo onde o aprendizado, o raciocínio, o intelecto mesmo está cada vez mais prejudicado. As pessoas cada vez menos aprendem, mesmo tendo acesso às informações. Então, o que produz isso? É justamente, talvez, até mesmo o próprio acesso tão fácil a tudo. Eu tenho acesso... E é só recortes, né? Não se aprofunda em nada, é só breves... Isso mesmo. Até os podcasts, né? Talvez a pessoa que tá vendo, vai ver isso aqui, vai ver só um recorte. Sim. E aí o recorte não é o todo. E aí me dá um bode, eu já vou confessar aqui, fazer uma partilha. Me dá um bode de ter que hoje ter estratégia, por exemplo, assim, pra gente talvez fazer uma pessoa ter acesso a esse conteúdo, eu vou ter que botar na velocidade 2.0 para publicar um recorte ali no Instagram pra pessoa, para chamar a atenção dela. Pô, mó trabalho, hein? Nossa, mas sei lá, e às vezes eu fico até nesse paradoxo, né? Tipo, ai Deus, manda as pessoas que, né, tipo assim, é isso, quem quiser ouvir, que esteja lá. Então eu tenho até um pouco de relutância contra essa coisa do engajamento, dessa era do engajamento, de tudo que precisa engajar, tudo que precisa chamar atenção e cair no funil, e marketing, e não sei o quê. E eu falo, ai cara, que preguiça disso, cara. Mas que parece que a gente tem que se modelar um pouco nesses padrões para também fazer alguma coisa acontecer diferente. Pescar alguma coisa disso aí, né? Tirar um proveito disso, né? Também, né? Se você não pode contra isso, se você não pode com isso, se junte a isso, né? Tipo isso, né? Você não pode vencê-los, junte-se a eles. Existe uma tentação natural, né? Ir para esse lado. Mas é uma linha muito tênue, né? Ao mesmo tempo, porque veja, a gente está aqui conversando, tem um dispositivo filmando, a gente tem microfone, tem uma tecnologia e tal. Ao mesmo tempo que isso é só uma ferramenta, mas tem pessoas que vão colocar toda uma ênfase nisso. Ah, não, porque a qualidade, porque isso, porque tipo, aquilo. Se não tiver isso, não fórmula, acontece. Né? As fórmulas. Então, no marketing, por exemplo, eu sei porque por formação e por exercício mesmo de profissão, tem a coisa dos 3 segundos. Então, você tem que pegar a pessoa nos primeiros 3 segundos do vídeo para que isso chame atenção. Meu Deus, se a nossa comunicação, que talvez mude uma vida, depender dos primeiros 3 segundos toda vez, eu não sei.
né, eu acredito que não é por aí. Eu acredito que realmente as coisas vão em algum momento, obviamente, se reinventar para uma coisa que ultrapasse esse imediatismo do nosso tempo. Porque isso, lá na frente, a longo prazo, vai levar as pessoas a esse lugar de que não faz sentido isso aqui, entendeu? Não faz sentido. A gente virou máquina, não é humano isso. O homem, máquina. E em algum momento o homem servindo a máquina e aí a máquina sendo superior ao homem. Isso é a ideia da singularidade, né? Então é quando a inteligência robótica artificial é criada, se torna superior ao intelecto humano, né? Então, hoje em dia a gente tem as IAs e toda essa realidade das IAs, mas essa realidade das IAs não supera. Então, são alimentadas por conversação humana, são alimentadas por entendimento humano. Olha, ajudando nós uma aqui. iluminação para nós, ó. Iluminação especial. Então, obrigada a Deus. Deus, hein? Deus envia. Então, essa coisa é alimentada pelos humanos, né? Então, o que você pergunta pro ChatGPT, ele pegou de algum lugar que lá no fundo de tudo foi escrito por uma pessoa, foi produzido por uma pessoa. Ele só está reproduzindo aquilo. E o próprio algoritmo do ChatGPT é por uma probabilidade de sequência de palavras. Então, qual é a probabilidade da próxima palavra ser tal? Então, é por sequenciamento de palavras. Por isso que, às vezes, a resposta mente, inclusive, né? Mas existe uma teoria de que, em algum momento na história, a inteligência artificial vai superar o entendimento humano no sentido de poder criar coisas, né? E de poder fazer coisas com uma perfeição supra-humana, né? Para além do que a humanidade pode. E aí isso é a perspectiva da singularidade, né? E aí, se isso realmente chegar a esse ponto, vai se consolidar algo que a gente já vê meio que na prática, que é a tecnologia sendo um tipo de Deus também, né? No coração das pessoas, na vida das pessoas. E aí, ao invés das ferramentas nos servirem, a gente que serve as ferramentas. Ao invés da gente utilizar a rede social para nosso benefício e propósito, que para isso que foi criada a rede social, ou para isso que pelo menos a gente precisa usar a rede social, na verdade é a gente que está servindo a rede social. Como? Ficando lá por cada vez mais tempo ou tentando prender as pessoas lá por cada vez mais tempo, né? Porque aí os primeiros 3 segundos você tem que prender atenção, porque aí a pessoa vai ficar mais tempo ali vendo seu conteúdo e tal. Escravidão. Exato, entendeu? Então, a quem interessa isso, né? Pois é. Pois é. Complexo esse assunto. Pois é. E é isso, você fala uma linha muito tênue, né? A gente precisa estar muito se observando, a gente tá, cara, o tempo inteiro essa coisa, né, de entender também o cérebro, como a dopamina, como essas coisas nos atraem, como a gente vira dependente e viciado. É muito louco, né? Se a gente não tá atento, se a gente vive distraído, se a gente vive, né, submerso a essas realidades, você é tragado. Você é tragado. Não tem muita alternativa. Mas aí entra o poder da mensagem, né? E isso é uma coisa muito importante. O que a mensagem que nós acreditamos tem a dizer sobre o tempo que nós vivemos, entendeu? Tudo isso já é como se a gente estivesse lendo o jornal. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de 2 Timóteo, que é a segunda carta de Paulo para Timóteo, tem lá uma descrição sobre como que seriam as pessoas no fim dos tempos, nos últimos dias. E aí parece que você está lendo o jornal, né? Não que ele previu a inteligência artificial ou coisas desse tipo, mas você percebe que existe um conjunto de características que são muito comuns a praticamente todas as pessoas do nosso tempo. Presunçosas, egoístas, individualistas, sabe, rebeldes mesmo, dominados pelos próprios prazeres. Dominados pelos prazeres, tentam se utilizar dos contextos sociais para... violentas. Então, percebe? As pessoas de todos os tempos não foram assim? Em certa medida, sim. Mas isso tudo é fruto de
um lugar original onde tudo isso começou. E aí tudo isso cresceu agora a um ponto onde é cada vez mais difícil da gente descobrir o que é a verdade, porque agora a gente tem o relativismo, por exemplo. Sim. Desde o último século, pelo menos, a gente tem o relativismo, que é o quê? O que é verdade para você pode não ser verdade para mim, e tá tudo bem. Então não existe um tipo de verdade verdadeira. Qualquer coisa pode ser verdade. Não, e aí se confundiu o respeito e a civilidade com a cauterização das ideias. Então, se alguma coisa é verdade para mim, essa coisa é verdade para mim e eu estou 100% resoluto, isso vai ser verdade para minha vida toda. Você não pode tentar mudar a minha opinião. Sim. Dois extremos, né? Dois extremos. Sim, e aí ao mesmo tempo que se prega um ambiente de liberdade, onde a ideia, né, era que o ser humano fosse livre para pensar o que quiser, eu não sou livre para pensar o que quiser, no sentido de que as minhas ideias não podem ser mudadas. Então eu não posso querer pensar diferente. Tem que... encontrei a verdade absoluta, fiquei nela, vou morrer com ela. Vou morrer com ela. Isso é muito ruim. E isso é uma arrogância gigante, né? Isso é muito ruim. A verdade, ela se encontra no diálogo. Entendeu? E então, Deus é um Deus relacional, né? E aí que está o grande segredo. Existe uma mensagem que está sendo comunicada desde a eternidade, entendeu? Desde a criação de todas as coisas, ela vem sendo comunicada. Então, por que eu acredito? Eu, pessoalmente, acredito em Jesus Cristo. Porque eu olhei para os evangelhos, eu olhei para a história, eu olhei para a filosofia, eu olhei para a arte, eu olhei para a humanidade, para a ciência, e em todos esses lugares eu encontrei uma mensagem que aponta para Jesus Cristo, e a qual eu não posso negar, eu não consigo negar, né? Então, quando eu olho para a história dos povos mesopotâmicos, existem diversas lendas ali nos sumérios e em outros povos também ao redor da Terra, em lugares distantes, lendas a respeito de um Deus que vem, se materializa e sofre no lugar de seu povo para que a humanidade seja salva de alguma forma. Em diversos lugares a gente vê lendas a respeito de uma arca ou de um barco que é criado para salvar o mundo de uma grande inundação. Aí você vai para a cultura judaica, você vê diversos símbolos de um cordeiro que vem e substitui a pessoa que deveria morrer no lugar dele. Isso com o caso de Abraão, mas também com o caso da libertação do povo, em Êxodo 12, né? E aí você vai pegando esses pequenos sinais, só falando desse contexto da literatura mesmo, né? Da literatura global, dos mitos, das lendas. É um contexto que prova algo irrefutável. Essas pessoas não conversaram entre si. Entretanto, existe uma mensagem que está por trás de todos esses contos que é muito comum e que se concretiza em Jesus Cristo. Como isso pode ser possível, entendeu? Então, isso para um de vários exemplos. Então, existe uma mensagem inegável, mas que a gente constantemente tenta negar porque a gente quer se apegar ao nosso ideal de verdade, ou à nossa ideia de verdade, né? Isso vale para política, vale para tudo, né? Uhum. Total. E é um processo, né, que a gente também tá aqui aprendendo e, né, precisa ter esse coração ensinável. Sim. Mas, além disso, entender que a gente não tá aqui por acaso, né? Assim, por que eu fui criado? Por que eu tô aqui? Para onde eu vou? E para que eu sirvo, né? Esse senso de propósito, de identidade que também tá perdido, né? E você percebe que, eu acredito que você deve compreender isso muito bem, inclusive pela experiência com o Quebrando Palco, né? Experiência histórica assim, com o Quebrando Palco, que grande parte dos desafios, dos dilemas que as pessoas veem, partem desse lugar de uma não compreensão ou de uma mal compreensão a respeito de quem elas são. Da identidade. Da identidade, né? E que um dos caminhos possíveis, ou o principal caminho possível, está justamente em você ser vulnerável no coletivo, em você deixar o seu orgulho de lado um pouco
e compartilhar abertamente num contexto coletivo, né? Como que tem sido, inclusive, né, essa experiência, assim, ao longo do tempo e como que isso tem dado certo ou como que às vezes dá errado também, justamente pela falta de disposição, né, disso. Eu entendo que o Quebrando o Palco, para além de um movimento, ele é um estilo de vida, assim, sabe? É que Deus tem me despertado a entender. Pô, A gente tem percebido isso, a gente tem chamada da direção lá da cristandade e já viram Quebrando Palco, assim, já vira partilha, né? Todo mundo trocando uma ideia, assim, sobre os desafios, sobre as coisas. Porque eu acredito muito nisso, por conta, eu acho que a família, né, é um lugar base da onde isso me tirou um testemunho vivo, né, que eu posso contar, assim, dando toda a glória a Deus, de que, cara, eu não tinha esperança nenhuma de que a minha família hoje seria o que é. Por exemplo, claro, hoje a minha família é o Lucas, é o Mateu, mas quando eu morava com os meus pais, por exemplo, eu sou filha única, né? A nossa relação era totalmente disfuncional. Eu tive uma criação muito, sabe, truncada, assim. E eu não tinha esperança, assim, por mais que eu cresci em berço evangélico, né, ouvindo a palavra, tendo uma relação ali com Deus, eu olhava dentro de casa e pra mim nada fazia sentido, porque eu falava, cara, beleza, Deus, você fala isso, mas aqui eu vivo isso. Não é compatível, não faz o menor sentido com a mensagem. Tipo, era pra ser desse jeito? Era pra ter toda essa violência, esse ódio, sabe? Esses dilemas. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Cara, e era, assim, muito incoerente, assim, na minha cabeça, tudo que acontecia. E eu, por um tempo, me rebelei e fui viver loucuras da vida e tudo mais, porque é como se, tipo, Deus, qual que é? É isso aí mesmo, sabe? É isso que eu aprendi? Parece balela, sabe, pra mim. E aí eu lembro, mas eu sempre tive dentro de mim uma faísca, assim, um negócio maior, que é isso, que você não entende, mas existe. Às vezes você não entende. Hoje eu consigo, né, ter um pouco mais de compreensão sobre visualizar o que era, né? Mas eu não entendia. E eu lembro, assim, de vezes que eu via meus pais brigando, discutindo, assim, umas coisas absurdas. E eu ajoelhar e pedindo pra Deus, em nome de Jesus, e assim, a ponto de nossa família vai ruir. Isso aqui, eu vou para um canto, eles vão para o outro, e não existe mais. A gente não consegue conviver. E isso era uma dor latente, assim, no meu coração, sabe? Mas eu sempre tive uma fé ali, em algo inexplicável, que eu, ao mesmo tempo que eu achava esquisito aquilo, ai Deus, só você pode fazer alguma coisa. Sabe quando nada, você já testou todas as possibilidades e só sobra entregar pra Deus? Porque você já, né? Vou orar, né? Já que nada tá dando certo, vou orar, sei lá. Sim. E aí, cara, eu sei que a gente entrou lá no Celebrando a Recuperação, né? Foi um mover de Deus, assim, um momento pra nossa família que rolou um despertar coletivo, assim, entre nós, da gente conseguir acessar as nossas dores como família, todo mundo se implicar nesse processo de querer se recuperar, porque você precisa querer, né? Não tem como sem ter essa vontade, né? Não tem, tipo, você precisa identificar que você precisa de ajuda, né? Porque se a gente é autossuficiente e acha que não precisa de ajuda, a gente nunca sai do mesmo lugar, né? Vai ficar naquele registro a vida inteira. E rolou um despertar coletivo ali da gente querer se entender, da gente ver sentido naquilo que estava acontecendo, de pessoas reais falando das suas dores reais, e você vendo dentro de uma igreja que, tipo assim, como assim essas pessoas estão falando que elas não são perfeitas? Sendo que você tem um ideal de santidade, né? Na igreja você precisa, não pode ter pecado, você tem que ter ali uma luta. Você tem que ter santidade, e na verdade você não pode mesmo, né? Nem revelar os seus pecados. Não pode revelar. Tem que ter uma imagem de santidade. Uma imagem, porque se você revelar, você vai banco. Ou você sai fora, você não serve mais, ou você não, né? Você não pode, você não participa da mesa, se você revelar, porque daí você está compactuando com um pecado.
E aí você vê dentro de uma igreja as pessoas dando seus testemunhos e falando das suas dificuldades, das suas dores, dos seus traumas. E aquilo, tipo assim, são testemunhos da glória de Deus, porque não é, no fundo não é sobre nós, não são sobre as pessoas, mas é tudo sobre as histórias. E como Deus, né, você vai olhar para a Bíblia, não teve família perfeita, não teve... as pessoas que foram levantadas por Deus, ninguém era perfeito. Ninguém, tipo, todo mundo teve seus desafios e grandes homens de Deus, né? Você vê Davi, tipo assim, mano, se tornou rei, mas, mano, fez atrocidades. Que você fala, caramba. E olha como Deus trabalha. Quando a gente começa a ter esse entendimento de como Deus trabalha na nossa vida, você fala, meu, tudo que eu posso fazer é me entregar para esse processo, me render. Então, eu falo, né, o Quebrando o Palco veio muito desse lugar de, tipo, eu ver na minha família a restauração, na minha vida. Se tornou uma obsessão pra mim. Eu lembro que na minha primeira partilha, que eu fui ali pra ser desafiada a partilhar, né? Na verdade eu não ia falar nada. Eu tava num grupo de apoio, que as pessoas estavam falando e eu só ia ouvir. Eu ia falar, vamos ver o que esses loucos estão falando aqui. Essa galera, pra mim, parece todo mundo muito louco. E eu não ia falar nada, mas assim, sabe assim, quase um taquicardia, assim, o seu coração palpitando pra falar. E eu vomitei. Não literalmente, mas eu vomitei, a minha boca abriu num momento ali oportuno e eu vomitei e eu não sabia nem, despejei tudo que estava guardado e eu juro, eu nem sabia o que eu estava falando, era muito inconsciente tudo aquilo, mas o Espírito Santo me levou a falar e eu levei os 5 minutos, que lá dá 5 minutos de partilha, eles levantam uma plaquinha, tipo assim, acabou seu tempo, você pode encerrar, né? Acabou. E você tem que falar em primeira pessoa, então tem a plaquinha também do eu. Se você começa a falar em terceira pessoa, né? Tipo, nós, a gente, mulheres, homens. Não, aí eles já levantam a plaquinha do eu. Fala de você. Porque é pra gente se implicar mesmo no que você tá falando. E a partilha tem que ter uma duração também, porque senão você começa a entrar numas, né? Meu, eu só sei que eu falei por 5 minutos, cravado. Quando ela levantou a plaquinha, eu tipo... Parece que tudo que tava guardado uma vida inteira, eu vomitei ali. E aquilo... Parecia um speed flow do Eminem, assim. Cara, foi... Fiquei lá, um tempão, mano. Descarreguei, sei lá o que eu falei, mas eu só sei que aquilo ficou mais de mês voltando na minha mente, e voltando, e aquelas coisas, e as coisas se conectando, e eu falando com os meus pais, gente, vocês não sabem o que eu falei? Eu falei sobre isso. Nossa, será que eu sou isso? Será que isso faz sentido? O que vocês acham? E eles começando a falar deles. Eu falando de mim, eles falando deles, e a gente começou, pela primeira vez na vida, a se entender. Falar a mesma língua, porque parecia que cada um falava uma língua, sabe? Aquela treta, aquela zona, um caos total. Aquela coisa meio Babel, assim. Babel total. E a gente começou a falar a mesma língua, e a gente começou a ter misericórdia, compaixão, respeitar que a gente, não, tamo junto, vamos lá. E às vezes saía umas gritarias de tipo assim, mas aí tava assim, cara, não. Mas a gente tá botando o coração na mesa. A gente tá falando o que precisa ser dito. E aí, depois disso, cara, virou uma obsessão na minha vida isso, assim, me conhecer virou quase que uma coisa assim... E isso mais forte depois que eu engravidei, que eu casei, eu logo engravidei, eu falei assim, cara, meu filho não merece que eu projete nele todas as minhas frustrações, todas as minhas coisas horríveis. Se repita o ciclo, não, né? vai se repetir. E eu decidi parar em mim aquele ciclo. Com 3 meses, o Mateus tava e eu entrei no grupo de passos, que é o mais aprofundadão ali, de mais de 1 ano, com o grupo de mulheres e fazendo um inventário da tua vida inteira, desde do ventre da tua mãe até a sua vida adulta. Então você revisita tudo, vai limpando as arestas, né? Porque aqui é muito dito isso, né? Se você tem as suas coisas ali, suas águas paradas, né? Esses negócios mal resolvidos, se a gente não cura, isso vai apodrecer dentro de você e isso vai vir à tona. E vai refletir na vida das pessoas que não tem nada, você vai sangrar nas pessoas que não tem nada a ver com isso. E eu tive não sei como, mas eu tive esse start de, eu não vou sangrar na vida do meu filho. A minha família não vai se repetir nesse mesmo modelo. Então eu sigo nesse processo, eu sigo acreditando muito nisso. E o Quebrando o Palco veio a partir disso, né? Através de uma oração de que, tipo, eu estava vivendo esse contexto, orei, Deus foi muito específico, ora para que o Lucas pense num projeto, orei, o Lucas pensou no Quebrando o Palco. Então assim, você vê que não foi nenhuma coisa minha, da minha cabeça, não teve nem como ser da minha cabeça.
E aí ele pensou no Quebrando Palco e aquilo se tornou uma missão de vida, se tornou meu ministério e hoje eu sinto que Deus está levando isso como, tipo assim, tornar isso público, tornar isso para que as pessoas tenham essa consciência da importância de falar, da gente ter essa troca real. Quando você fala, quando você escuta, de né? fala, de escuta. De, tipo, é simples, mas que a gente tá cada vez mais carente disso nos tempos de hoje. E isso, assim, é cura, é libertação. Isso também faz parte, né, do que Deus nos chama como missionários, né? Para levar cura, para levar libertação, para levar as boas novas, assim. E eu vejo isso muito nesse lugar, sabe? Eu quero que as pessoas vivam isso, porque a minha vida, assim, não é mais a mesma. E assim, ainda estou no processo, sabe? Muita coisa aconteceu, assim, piorou muito para depois começar a melhorar, porque você começa a acessar os bagulhos, não é fácil. Sofre, é difícil, você quase quer desistir no meio do caminho, mas precisa ter muita coragem, precisa se vulnerabilizar e precisa estar sob o cuidado do Espírito Santo mesmo. Curiosamente, as pessoas pensam que a vida, quando você está no Evangelho, quando você está com Jesus, a vida melhora, né? E na verdade, de certa forma, não é assim. Nunca foi prometido isso. Não sei de onde tirar essa promessa de que ia melhorar, né? Na verdade. Eu tenho até geralmente o pessoal conta o testemunho, né? Eu tenho um testemunho, que é geralmente o pessoal conta aquelas histórias maravilhosas de não, porque aí eu tava lá numa situação financeira, por exemplo, aí Deus veio lá e proveu e tal. Isso é muito legal, né? Quando a gente ouve essas histórias. Eu mesmo já passei algumas dessas histórias, mas a história mais marcante para mim foi a de quando isso não aconteceu. Eu fui evangelizar, teve um evangelismo em Campinas, da cristandade. Eu estava na minha cidade natal, que é Santa Bárbara do Oeste. A distância tem que pegar vários ônibus, né? Uns 3 ônibus se você quer economizar e um ônibus se você quer ir rápido, mas é mais caro, né? Uhum. Ok, eu fui, na hora de voltar, eu não tinha o dinheiro todo para voltar. Então eu voltei até metade do caminho, que era Sumaré. Dali para minha cidade, tinha que passar ainda de Sumaré, tinha um ônibus para Americana, de Americana outro para Santa Bárbara, mais 2 ônibus. Não tinha dinheiro mais, tinha acabado. Consegui até Sumaré, né? E aí eu falei, não, já passei por isso, né? Deus vai prover, Deus vai fazer alguma coisa, então eu vou ficar aqui na rodoviária esperando. Fiquei lá, isso foi 2017, foi ali agosto, setembro de 2017. Não, vai acontecer alguma coisa, né? Tá. Passou o tempo, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada acontecia, nada acontecia. Aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou andando. Fui andando, me levantei e comecei a andar. E aí, enquanto eu fui andando, eu fui ali conversando com Deus e fui orando pela cidade, orando pelas igrejas da cidade, né? Eu passei em frente, inclusive, eu lembrei disso agora, passei em frente de um lugar que estava ali vazio, assim, meio mal acabado, e aí eu senti de orar para que aquele lugar se tornasse uma igreja e tal. Muitos anos depois virou mesmo. Olha né? isso. Então, percebe. Mas eu andei até em casa, andei Sumaré, Nova Odessa, Americana, até Santa Bárbara. Uau. Foram 17 quilômetros, Uau. 3 horas e meia, assim, de caminhada. E aí, o que eu entendi, né? E eu cheguei em casa, assim, pleno, tranquilo e tal. As pernas cansadas, né? Óbvio, mas, tipo, muito, muito feliz, muito... Revigorado, Revigorado né? pela caminhada, não porque eu pratiquei um esporte, né? Mas porque foi uma experiência mesmo com Deus. De que quando Deus não trouxer a provisão, Ele vai caminhar com você a jornada até o fim. Amém. Em meio à dificuldade, em meio à provação, em meio aos perigos, em meio a todas as situações, a única certeza que a gente pode ter é que Ele vai caminhar conosco até o fim da jornada. Entendeu? Mas Ele vai caminhar. Vai caminhar. Se não prover, Ele vai caminhar. Se não acontecer nada de ultra sobrenatural, daqui até o fim da minha vida, eu estou plenamente feliz e tranquilo com Deus de que Ele vai caminhar comigo até o fim. Sim. De que eu vou caminhar com Ele até o fim. Amém. Isso é mais importante. É isso. E é nisso que a gente precisa se apegar, né? E toda vez que eu fico meio ansiosa, meio preocupada, eu lembro, né, do que Paulo fala, aprendi que é estar satisfeito em toda e qualquer situação, né? Sim. No pouco, no muito, aprender sobre o contentamento, né? Sim.
E caminhar com Deus é estar pleno no contentamento de que Ele está. Independente das circunstâncias. É isso. E conforme a gente vai caminhando com Ele, a gente vai criando essa perspectiva do que Ele pode fazer. E essa é a paz que Ele traz, não é a paz que o mundo traz, mas é aquela paz que excede, né, todo o nosso entendimento e que a gente simplesmente, tá, beleza, não tá tudo bem, tudo é muita coisa, né? Não é tudo tá bem o tempo inteiro, não tá. Mas a gente sente paz ainda que não esteja tudo bem, porque a gente sabe que Ele tá com a gente. Com certeza. E aí é isso, né? Inclusive, nessa caminhada aí, eu passei por uma das praças em Nova Odessa, a praça principal de Nova Odessa. Quando eu passei por lá, eu tive praticamente que uma visão, assim, de muitos jovens ali, adorando a Deus e tal, e a banda e etc. E aí agora, recentemente, surgiu na cristandade a proposta da campanha Um Só Povo, e nós tivemos a oportunidade de compartilhar essa visão da campanha Um Só Povo com mais de 40 pastores ali de Nova Odessa na reunião do Conselho de Pastores e Evangelistas de Nova Odessa. E isso vai acontecer agora, dia 11 de agosto. A igreja de Nova Odessa vai estar unida para manifestar isso. E eu não imaginava que a gente pudesse fazer parte disso e que isso pudesse acontecer. Eu tive aquela visualização, mas foi uma coisa que, sabe, você vê e passa, você esquece, né? E aí Deus vai lá e um tempo depois cumpre, né? Era pra eu ir a pé mesmo aquele dia. Total. Não, e o que eu acho mais lindo, acho que a gente já pode ir encerrando, né? Mas acho que eu acho mais lindo, assim, de Deus é que ele é a sua multiforme graça, assim, que Ele é tão diverso nas suas manifestações, né? E nós somos, né, seres humanos muito diferentes, pensamos muito diferentes, mas no fim das contas tem algo que é essencial nisso tudo. E é isso, o alvo, né? O alvo é Cristo. A forma... A gente vai para esse lugar em comum, né? Cara, nós somos um só povo, cada um numa forma ali, entregando aquilo que Deus deu, mas, sabe, que a gente não se apegue a essas coisas secundárias, mas que a gente olhe para o alvo, né? E siga no alvo e saiba que isso, a gente seja participante da cruz dele, né? E aprenda, né? Um dia de cada vez. Acho que é um processo, né? Tem os milagres que acontecem ali, de repente, mas acho que também tem o milagre do processo, né? E da gente poder... E esse é onde a gente vê mesmo a transformação. Sim. Né? Não, é lindo. E esse negócio da história, da nossa história, do nosso testemunho, né? Para a glória de Deus, porque é tudo sobre Ele. Sim. Acho que pra mim, acho que é o que mais fica forte, assim, nisso tudo, de tipo, Deus, olha esse processo, tipo, começa a vir na minha memória todos os livramentos que eu tive, todas as coisas, todas as promessas que Ele plantou no meu coração, tudo que foi plantado durante esse processo, e que se a gente se manter fiel, se a gente confiar, se a gente se entregar para essa vontade divina, as coisas, cara, vão acontecer do jeito que devem acontecer. Basta a gente crer, seguir com Ele. E é isso, estamos aqui para isso, né? Pode um milagre, enfim. Momento pentecostal aqui do rolê. Mas acho que é isso, hein? Falamos, hein? Pois é, Falamos, que... prazer poder ter esse primeiro momento. Começamos, saímos do papel. É muito legal. É isso, Dorime. Eu sempre canto essa música como uma referência do coral de anjos, tipo assim, zoando, tá ligado? Mas essa música tipo, é literalmente uma oração, você não sabia? É uma oração? É. Sabia não. Dá uma olhada nela depois. Mesmo? É tipo latim, em latim, né? Mas é tipo uma oração para que Deus amenize a minha dor. Amenodorime. Olha! Entendeu? Amenize a minha dor. Gente, eu sempre achei essa música assim. Pois é, muito louco. E eu fico assim, eu uso no formato meme, zoeira, mas no meme, mas aí, ó. Tá aí, ó, tá na cultura pra você ver. Muito louco. Sigam as redes sociais do Storytellers e do Quebrando Palco e da cristandade. A gente vai deixar aqui tudo certinho pra vocês. Acho que isso vai pro Spotify, pro Instagram, vai pra muitos lugares aí. E todos os projetos e as collabs, e se você se sentiu tocado, se isso falou com você de uma certa forma, né, deixa aqui a gente saber.
E a gente tá sempre precisando de voluntário, né, pra fazer a Nossa, obra. sim, pelo amor de Deus, por exemplo, esse vídeo aqui precisa de alguém, né, pá? Precisando de alguém aqui pra fazer acontecer, botar pra frente. Acender a luz pra nós. É, mas é isso, que a gente siga aí. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada por terem ouvido até aqui. E estejam em oração aqui pra gente continuar com esse projeto, né, do podcast, que é mais um projeto, né? Mais um negócio dentro Mais de um vários negócio. negócios. Meu Deus do céu. É isso. Mas vai dar certo. Vamos lá. Valeu, gente. Bom, me apresentar? Não sei. Não sei. Dá um oi pro pessoal.